Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um capítulo do nosso livro O Poder do Subconsciente com o Dr. Joseph Murphy. Gente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, gente, para que a gente possa estar divulgando esse poder milagroso da cura através do nosso subconsciente. Muitas pessoas não sabem, mas elas têm um poder incrível dentro dela que é o subconsciente. Ele faz milagres, ele gera milagres muito e a pessoa fica se procrastinando, não sabendo o que fazer naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que a gente acha que a gente não vai conseguir, sendo que ali dentro, bem pertinho, dentro de cada um, tem um poder milagroso, que é o nosso subconsciente. Tá, gente? Muito obrigada por se inscrever. Se você gostar, você dá like. Se você quiser comentar também, façam perguntas, né, que eu vou estar respondendo todas, tá bom? Vamos lá. O único princípio universal de cura. É fato bem conhecido que todas as várias escolas de cura proclamam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. A conclusão mais óbvia que ocorre à mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, há. O órgão de cura é a mente subconsciente, é o processo a fé. Sabe bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como a mente subconsciente e outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é inaviovelmente suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações de seu corpo. Você certamente sabe que sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão em pacientes hipnotizados. O indivíduo nessas condições pode, por exemplo, ficar com febre alta, afogeado, ao sentir calafrios, conforme a natureza da sugestão. Você pode lhe sugerir que ele está paralisado e ele não conseguirá andar, ou manter uma xícara de água fria sob o nariz e lhe dizer: esta xícara está cheia de pimenta, cheire-a. Ele vai respirar violenta e rapidamente. O que é que você imagina ter causado os espirros? A água ou a sugestão? Se alguém lhe disser que é alérgico a flores, você pode colocar uma delas sintética ou um copo vazio sobre o nariz da pessoa quando ela estiver em estado hipnótico e lhe disser que é uma flor. Ela imediatamente exigirá os sintomas alérgicos habituais. Esse fato demonstra que a causa dos sintomas, que na mente subconsciente, a cura dos sintomas ocorre nela também. Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, acupuntura, a naturopatia, produzem delas curas notáveis. O mesmo ocorre com os ritos e as cerimônias das várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas essas curas são realizadas por intermédio da mente subconsciente, a única curadora existente. Note só como ela cura um corte no dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma atadura e diz: a natureza cuidará o ferimento. A natureza, porém, nada mais é do que outro nome para a lei natural, a lei da mente subconsciente. O instinto da autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função da mente subconsciente. Seu instinto mais forte e mais potente de todas as autossugestões. Teorias profundamente diferentes. Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia pela prece. Muitos alegam que, uma vez que suas práticas produzem resultados, a teoria que defende deve ser a certa. Mas, como vimos neste capítulo, essa alegação carece de fundamento. Como você sabe, há vários tipos de cura. Franz Anton Mesmer, um médico austríaco que clinicava em Paris,
Descobriu que ampliando ímãs ao corpo doente podia curar milagrosamente a doença de que ele sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de material, como vidro e metal. Mais tarde, abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente. Proclamou a verdadeira causa de suas curas era que o denominou de magnetismo animal. Formulou a teoria de que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. Mesmer emprestou seu nome a esse método de tratamento que veio a ser conhecido como mesmerismo. Hoje nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos invejosos de sucesso de Mesmer alegaram que todas as curas eram devidas à sugestão e a nada mais. Quando pressionados, porém, tiverem que confessar que não sabiam como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis, todos esses grupos, psiquiatras, psicológicos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal único existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias, embora a verdade seja muito diferente. O processo da cura, qualquer que seja, é uma atitude mental definida, positiva, uma atitude interior ou maneira de pensar denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante que atua como sugestão poderosa à mente subconsciente, liberando seu poder curador. Ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ter teorias ou métodos próprios, mas só há um único processo de cura, o da fé. Só há um único poder curador, isto é, a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que o agrade. E pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterá resultados. Opiniões de Paracelso. Philips Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço que viveu em 1493 a 1541, foi um grande curandeiro em seus dias e afirmou que é um fato científico óbvio quando disse: seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro como teria acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres e, seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. As opiniões de Paracelso foram repetidas no século XVI por Pietro Pontonazzi, um filósofo italiano que escreveu o seguinte: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança, a imaginação pode produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos da imaginação e da confiança das pessoas nessas relíquias. Charlatões e filósofos sabem que se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar dos outros de um santo, os doentes ainda assim experimentariam efeitos benéficos, se acreditasse que eram relíquias autênticas. Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou como o meu parente austríaco nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Os experimentos de Bering. Bering, professor de medicina em Nancy, França, em princípios do século XX, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Bering contou a história de um homem com paralisia na língua. Foram tentadas todas as formas de tratamento, sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento que com certeza aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um
termômetro na boca do paciente, que acreditou que era um instrumento que o salvaria. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua com maior facilidade. Continua Bergen. Entre nossos casos são encontrados fatos do mesmo tipo. Uma mocinha veio ao meu consultório sofrendo de perda completa da voz havia quase 4 semanas. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda de voz cedia, às vezes instantaneamente, à aplicação de eletricidade, que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução. Botei a mão sobre a laringe da paciente, movia um pouco e disse: agora você pode falar alto. Um instante depois a fiz dizer em seguida B e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema desapareceu. Bergen estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte do paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Bolha formada por sugestão, diz Bergen, que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colocando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo e não deixam dúvida de que mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. A causa dos estigmas sangrentos. Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, o Dr. Bauru colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu em seguida a sugestão seguinte: às 16 horas após a hipnose, você virá ao meu consultório, se sentará nesta poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram na narina esquerda. Em outras ocasiões, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços, com a ponta rombuda de um instrumento. Enquanto ele estava em transe hipnótico, em seguida disse Bauru: às 16 horas você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei e seu nome aparecerá escrito em seus braços em letras de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante e em alguns pontos haviam gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis 3 meses depois. Esses fatos demonstram simultaneamente a correção das duas preposições expostas, isto é, a suscetibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e ao controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão e são provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, mente consciente, assim ele é.